Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da primeira plataforma brasileira de educação para a gentileza e generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Quem acompanha o programa aqui já está acostumado que os convidados são sempre especiais. Hoje não é um dia diferente, gente. Estou aqui com a Lívia Souza. Lívia, tudo bem com você? Bem-vinda! Muito obrigada. Tudo tranquilo por aqui. Na correria, mas na paz também. É assim que é bom, gostei disso, na correria e na paz. E onde é que você está agora, Lívia? Eu estou falando da minha casa, que fica em Capanema, uma cidadezinha do interior do Pará. Olha que maravilha! Muito bem, trazendo voz e vez a esses jovens maravilhosos de todo o Brasil. Eu vou contar um pouco da história da Lívia, que já é uma longa história, daria um programa inteiro só com a história aqui. A Lívia é uma jovem nortista de 20 anos. Já contou que está aí em Capanema, interior do Pará. Foi a primeira amazonida a ser reconhecida como Global Team Leader em 2022, além de ser jovem transformadora pela Ashoka e jovem embaixadora pelo programa Youth Ambassador. A sua missão é inspirar e ajudar juventudes na região norte a ocuparem espaços de liderança e representatividade, tanto localmente quanto nacionalmente. Atua como coordenadora de um projeto muito incrível, que a gente já vai ouvir mais, que é o Levanta Jovem, que já impactou diretamente mais de 500 jovens na região. Aos 12 anos, Lívia começou a fazer trabalho voluntário, gente, 12 anos, como professora das crianças de sua igreja. Isso fez com que a Lívia percebesse sua paixão pela educação acolhedora, outro conceito lindo que a gente já vai ouvir mais também. Aos 15, a Lívia percebeu a falta de protagonismo jovem na região norte e criou o projeto Levanta Jovem, promovendo mentorias gratuitas sobre habilidades de liderança, que incluem as habilidades socioemocionais. Participou de diversos programas nacionais e internacionais, como a Jornada do Líder, o Global Citizen Year Academy e Voices That Inspire. Todo esse conhecimento aplicado em mais de 10 iniciativas, das quais a Lívia faz parte. Estudou a vida inteira em escola pública e estadual, e apesar de recursos limitados, eu diria que recursos ilimitados, Lívia, sempre buscou explorar o potencial máximo das oportunidades. Durante o segundo ano do ensino médio, participou de uma pesquisa científica sobre a porosidade do solo de açaizeiros, sendo uma das poucas selecionadas por seu destaque acadêmico. Além disso, também atuou na construção de metodologias e implementação de uma pesquisa qualitativa promovida pelo Mapa Educação, visando entender perspectivas dos estudantes sobre as suas experiências no sistema educacional brasileiro. E recentemente foi aceita com bolsa integral para estudar psicologia e educação na Bowdoin College. Esse é o nome certo? Que Chiquíssimo. chique! Tá Muito arrasando aí bom! no inglês. Que alegria, Lívia! Bom, a gente vai começar com o nosso tradicional ping-pong. Tá preparada? Aqui é aquele jogo rápido Bora lá. para a gente aquecer a nossa conversa. Em uma palavra para você, o que significa gentileza? Gentileza, bondade. Bondade. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? A minha mãe, com certeza. Aqui, eu adoro aqui, porque é oportunidade única. Se você vai no mundo dos executivos, no ambiente de trabalho, ninguém vai lembrar da mãe. As pessoas vão pegar uma celebridade que ganhou Forbes, tá na lista dos 10 melhores, ou grandes lideranças. E aqui a gente está trazendo quem a gente tem que valorizar mesmo, né? Tá muito Com bom. E o que certeza. significa generosidade? Para mim, abundância em ajudar o outro. Alguém que transborda ali em fazer o bem. Lindas palavras, inclusive. Abundância, transbordar, ajudar, fazer o bem. E quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Gente, eu sou muito, assim, família, então eu vou ter que citar a minha avó. Eu sei que é mãe e avó, mas são referências gigantes da minha vida, então, assim, não tem para onde fugir. Como é o nome da sua mãe e como é o nome da sua avó? A minha avó se chama Maria Luzanira e a minha mãe se chama Lilian. Lilian de Socorro. Então, Maria Luzenira e Lilian, um abraço aqui do programa para vocês por terem inspirado a Lívia. Que alegria! Bom, então vamos lá. Prosseguindo aqui nossa jornada, é nosso momento aqui dar, receber, ressignificar, contribuir. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida.
e já engata num gesto de gentileza que você praticou e que certamente marcou a vida de alguém, mas marcou a sua vida também. Ai, eu tenho um exemplo muito rápido aqui, que é o da Dani. Dani foi uma mentora minha que me ajudou muito, assim, na minha jornada acadêmica. E ela foi a pessoa que teve um ato de gentileza que mudou muito a minha vida, que foi de instigar em mim as perguntas sobre o meu futuro, quais eram os meus sonhos. Foi a primeira pessoa que olhou e falou: o que você quer fazer nesse mundo? Qual é o seu grande sonho? E a pessoa também que investiu em mim. Eu acho que ela é um exemplo tanto de gentileza quanto de generosidade, porque ela não só reconheceu o potencial em mim, ela teve essa sensibilidade de reconhecer o potencial, como ela também me ajudou a aplicar para os programas de liderança, que a maioria dos que eu apliquei no início da minha jornada, quando eu era bem novinha. Então, assim, ela investiu em mim também, no tempo, financeiramente também. Então, acho que ela é um grande exemplo que eu carrego também de gentileza e generosidade também. E um ato de gentileza que eu pratiquei, assim, tem vários quando você está no meio de ambiente de impacto social, porque você tem muita chance para demonstrar amor e que você se importa. Mas eu diria que foi visitar a comunidade de Santa Rosa, e desenvolver um programa de empoderamento feminino lá, com meninas do interior, mais interior do que Capanema, e ter a chance de compartilhar com elas a minha história. Eu acho que você conseguir inspirar outras pessoas e permitir com que essas meninas também tenham a chance de sonhar é um ato de gentileza, é um ato de bondade. Espetacular. Bom, você já fez um pacote 2 em 1, né? Porque você já falou de gentileza e generosidade, tudo junto. Tem mais alguma história que você queira compartilhar? Ou você já está plena, satisfeita? Eu acho que sim, é muito. Eu penso muito em generosidade nessa questão da abundância, de você conseguir desenvolver projetos, coisas para ajudar as outras pessoas. Eu citei muito a minha avó e a minha mãe, porque foram as minhas primeiras referências de ajudar outras pessoas. Minha avó, sim, sempre com recursos financeiros limitados, mas eu nunca vi ela fechar as portas para alguém. Ela sempre é aquela pessoa que chegava um amigo, chegava um primo, chegava um colega, ela abria as portas, ela oferecia almoço, precisava ficar para estudar aqui na nossa cidade, ela estava sempre ali disposta. Então eu cresci com referências muito gigantes, assim, do que significa você se importar com outros, sabe? Significa você se doar um pouquinho para as outras pessoas. Então, acho que no geral não tem para onde fugir. Elas são mulheres que influenciaram muito a forma como eu vejo o mundo e como eu também me dou, sabe, para as outras pessoas. Adorei isso, referências gigantes. Tão bonito. No mundo com tanta coisa pequena, né? Tanto problema, tanta gente causando por isso grandes confusões. Vivam as referências gigantes que a Lívia traz para a gente. Muito bom. E quer comentar alguma coisa sobre algum outro gesto de generosidade seu que você queira registrar? Eu, eu sinto quando eu penso em generosidade, algo que eu fiz, é muito do que eu ganhei. Eu tive a chance de visitar uma comunidade ribeirinha que fica em Garapé-Miri, aqui no Pará. E foi a primeira vez que eu visitei uma escola ribeirinha. E foi assim, um momento que eu já tinha passado na faculdade, então a gente estava conversando muito sobre sonhos aqui da Amazônia, muito imaginar um espaço de liderança. Porque agora que a gente está começando a ter representatividades, pessoas da nossa região, de comunidades tradicionais ocupando esses espaços. Então, assim, visitar essa comunidade e ter a chance de mostrar para eles que o que a gente considera tão impossível, sabe? Você sair do interior do Pará e estudar fora com bolsa integral, ou até mesmo, não quero entrar na faculdade, mas eu quero fazer outra coisa que eu considero impossível, você conseguir quebrar essas barreiras no imaginário de alguém, eu acho que isso é muito precioso, que a gente cresce colocando limites. Até aqui eu posso chegar, até aqui é distante demais para mim, porque eu não tenho referências de pessoas que chegaram nesses espaços. Então, ou quando você é referência e você se coloca disponível para ajudar outras pessoas, não ser uma referência distante, mas ser uma referência próxima, uma referência que está disposta a construir junto com outros, eu acho que isso é um ato de gentileza, é um ato de generosidade, porque você desenvolveu habilidades, você recebeu apoio, que foi o meu caso, eu recebi muito apoio da minha família, de mulheres muito potentes na minha vida, e eu pude transbordar e contribuir para outras pessoas. Então, eu acho que hoje, para mim, ser gentil, ser generosa, é conseguir fazer um pouquinho do que fizeram comigo lá no passado, sabe? Estar nessas comunidades, para mim, é muito precioso. No fundo, eu sinto que ser gentil você ganha mais, sabe? Você fazendo, você ganha mais do outro do que você oferece, porque é muito amor que vem de volta, assim. Que lindeza de raciocínio. Estou aqui super, super inspirada. Vamos dar sequência aqui no nosso complete a frase.
O Brasil seria um país mais gentil e generoso se as pessoas reconhecessem potencial na comunidade delas. o pessoal vai buscar tudo lá longe, né? E gentileza, e, às vezes nem procura em lugar nenhum, né? Não reconhece nada, né? É E a verdade. gentileza e a generosidade têm o poder de Tem o poder de transformar as nossas realidades, de transformá-las de forma positiva. transformar realidades. Poderoso, então. Recentemente, Lívia, a gente faz sempre essa pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela é o tempo todo. Nós temos uma pesquisa que se chama Três Coisas que eu quero melhorar no mundo. E nós mapeamos o que pensam as crianças e os jovens do nosso Brasil, porque é muito fácil você ditar regras ou definir ordens sem ouvir as pessoas. O que a gente está fazendo é uma ouvidoria. Para você, quais são as três coisas que você gostaria de mudar no mundo? A primeira coisa é educação. Eu acho que a gente precisa de um sistema educacional mais humanizado e que olhe para aquele estudante não só como alguém que precisa aprender alguma coisa, mas como um ser humano que tem sentimentos, emoções e desafios. A gente precisa de espaço para desenvolver a liderança dos nossos juventudes, porque eles são potentes, eles têm coragem, eles têm muitas coisas para oferecer nessa roda de conversa aqui de coisas que estão acontecendo. Então, a gente precisa de programas focados também na formação de liderança e a gente precisa de segurança, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Segurança, educação, espaço para desenvolver lideranças. Muito bem. Bom, aqui já deu para a gente fazer um excelente aquecimento para aquilo que mais importa, entender como você começou a fazer trabalho voluntário aos 12 anos e já era uma professora do que você intitula da educação acolhedora, né? Essa educação acolhedora é lindo. Quando a gente pensa em educação, realmente toda educação deveria ser acolhedora, só que não, né? Mas não é assim que funciona. Conta pra gente, como é que começou essa paixão por educar, por acolher, por transformar? A gente percebe isso muito na sua fala, no brilho de seus olhos. Eu vou até perguntar aqui, né, se é uma inspiração de casa. Você já disse que sim, sua mãe, sua avó, mas onde você teve como dizer, essa iluminação? Foi na escola? Você citou professor também? Alguma coisa que você viu na TV, na mídia, na internet? Perfeito. Então, acho que é importante trazer um contexto, né? A minha avó, ela se formou no ensino fundamental e no ensino médio aos 50 anos de idade, depois de criar 5 filhos. E a minha mãe se formou no ensino médio, mas ela teve que abandonar os estudos para me cuidar. Então, eu tive esses dois pontos, assim. Eu consegui entender os desafios da minha mãe de ter que meio que não dar continuidade aos estudos dela para poder me priorizar, mas também o lado da minha avó, que mesmo depois de tanto tempo fora da escola, ela lutou para retornar e conseguiu finalizar o seu fundamental e médio. Então, a educação, para mim, desde que eu era criança, eu sabia que era uma coisa que valia a pena, porque eu vi o esforço que minha avó fez, por exemplo, para poder finalizar o ensino médio dela. Então, eu sabia ali meio que inconscientemente que aquilo era tão priorizado dentro do meu ambiente familiar que eu entendi a importância daquilo, mesmo ali nos primeiros anos, assim, sabe? Então, foram duas referências que deram uma ênfase muito grande para mim no poder da educação. E aí, o que aconteceu? Minha mãe e minha avó também sempre foram muito envolvidas com ações de comunitárias na igreja, de ajudar, de se envolver com doações. Então, assim, eu comecei a fazer trabalho voluntário por isso, por incentivo delas, né? De como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar. E eu entrei dentro do Ministério Infantil. Foi o primeiro lugar que eu tive esse espaço para poder ensinar crianças. Eu era uma criança ensinando outras crianças. Era uma demanda que tinha e eu estava ali disponível. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, quando você é uma pessoa disponível a ajudar. E eu iniciei esse processo. E foi a primeira vez que eu comecei a ver uma diferença entre a educação que tinha no ambiente escolar, de um professor ali falando, ensinando conteúdo, e o espaço que eu tinha ali com as crianças. Porque eu tinha espaço para perguntar como elas estavam chegando, para usar elementos mais lúdicos, então fazer brincadeiras, usar referências, trazer elas para a história que eu estava contando, fazer com que elas fossem parte daquele aprendizado. Então aí eu comecei a entender que, opa, a educação é também sobre reconhecer o outro. Como que aquela criança está chegando hoje? É sobre envolver o outro no processo de aprendizado. Como que eu posso fazer com que essa criança que tem 4, 5 anos de idade, ela preste atenção na história que eu estou contando, sabe? Que elementos eu posso usar para que ela para reter a atenção dessa criança, mas também fazer com que ela, de forma um pouco mais prática, consiga vivenciar isso. Então, foram anos, né? Eu passei mais de 7 anos atuando nessa área de ensinar as crianças. Então, foi tempo suficiente para, primeiro, entender que eu gostava do que eu estava fazendo. Então, eu pensei, poxa, isso é uma coisa que eu estou fazendo há um tempo, então eu tenho que gostar disso.
e ter essa perspectiva, sabe? Começando a fazer essas comparações, começando a ter essas observações que foram sendo mais sofisticadas agora, né? Agora eu falo, é muito bonito de se ouvir, mas na época eu acho que era muito inconsciente. Assim. Eu realmente era uma criança que eu queria fazer com que as outras prestassem atenção, e aí eu ficando esses mecanismos mais lúdicos, assim, de engajá-las. E aí eu acho que a educação acolhedora, às vezes a gente acaba trabalhando como se fosse algo muito complexo, mas no fundo é sobre você reconhecer que é outro ser humano que está te ouvindo. Então, quando você entra naquela sala de aula e você reconhece que talvez aquela criança, aquele adolescente, ele não está bem emocionalmente, você não vai esperar que ele tenha o mesmo nível de produtividade que um adolescente que está bem ou que vem de uma estrutura familiar legal. Então, você começa a ter esse olhar um pouco mais sensível, um pouco mais gentil para o outro e com o outro, sabe? E começa a ponderar um pouco mais as suas ações, a forma como você vai abordar alguma coisa. Então, eu sinto que foram anos que me proporcionaram chegar nessas observações e ter essa experiência, esse olhar de educação que eu tenho hoje. Tem gente que leva uma vida inteira e não teve a iluminação que você teve tão jovem, né? Lívia, você fala de uma formação pública estadual, né, e você fala de recursos limitados, mas você sempre explorou de forma máxima assim, o potencial das oportunidades que você tinha. Então, você não se limitou a isso, você fala, não, não posso, esse é meu limite, parou aqui. Só que tem muita gente que não vê dessa forma. Tem gente que fica indignado, tem gente que fica revoltado com a situação, né? Fala, por que isso podia ser diferente? Tem gente que encontra culpados, culpa disso, culpa daquilo, pela situação que está acontecendo. Qual é a sua sensação daquilo que você viveu, né? Como você superou isso tudo? E a sua dica para essas pessoas, ou as suas dicas, como é que você deu a volta por cima? Porque é muito importante falar sobre isso. A gente encontra muita gente que é revoltado, que ao invés de olhar para a oportunidade, ou se fechou, ou ficou com raiva, ou desistiu. Você não só persistiu, como você transformou o seu entorno. Perfeito. Eu acho que a indignação, ela não deveria ser o fim, mas talvez até o começo. Eu acho que muitas coisas começam na indignação. Porque quando você olha uma coisa que você considera que está errado, alguma injustiça acontecendo, a gente se sente indignado. Isso mostra que a gente se importa. Só que eu não acho que a gente tem que se limitar com a indignação. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter é que a indignação faz você perceber que existe um problema. Onde que houve essa diferença de uma pessoa que está revoltada e uma pessoa que faz a mudança? É quando eu me culpo como parte da solução. Então, eu sabia que existiam problemas na minha comunidade, como, por exemplo, a falta de protagonismo jovem, a falta de representatividade de juventudes nortistas em programas de liderança. Eu já cheguei a participar de programas onde eu era a única pessoa em 4 anos de existência daquele programa que estava representando a região norte. Então, assim, é quase que inaceitável quando você pensa que é uma região que tem 7 estados, gigante da questão geográfica, a extensão geográfica, mas também de população e de potencial. Então, assim, gera uma indignação? Gera. Mas o que eu, Lívia, posso fazer para ser parte dessa solução? Para mudar essa realidade? E ser indignado apenas não vai te dar a solução. Você vai ficar indignado em algum momento? Vai. Mas como que você se coloca nesse lugar de proatividade, de protagonismo? Eu acho que foi muito isso, assim. Eu vinha desse ambiente onde eu via as pessoas, as minhas referências colaborando com a comunidade. Então, meio que quando eu enxergava um problema, eu tentava sempre me colocar como parte da solução. E eu tento sempre me colocar como parte da solução, sabe? O que eu posso fazer, com quais pessoas eu posso trabalhar e me juntar para a gente conseguir, talvez, às vezes nem solucionar isso, mas amenizar essa situação, fazer com que transformar um pouquinho dessa realidade. Então, eu sinto muito isso. Conforme eu fui enxergando esses desafios, eu estava muito cercada de pessoas. Isso eu acho que é um privilégio, é uma coisa muito boa. E eu acho que ali é um recurso limitado que eu tenho, que é as pessoas. Sabe, a minha família, as comunidades que eu fui fazendo parte, desde a igreja até comunidades de projetos sociais que eu fui me envolvendo. Todas essas pessoas colaboraram com quem eu sou e com o lugar onde eu cheguei e as iniciativas que eu desenvolvi. Então, ao invés de se indignar e se limitar a essa indignação, eu diria para você se juntar com pessoas que estão querendo fazer parte da solução. E por mais que você não resolva, mas se você fizer a diferença, se você conseguir transformar um pouquinho essa realidade de uma forma positiva, isso vai te motivar a fazer muitas outras coisas e vai te fazer perceber o quanto que o poder do coletivo ele é capaz de virar transformação.
E acho que é isso que a gente tem que entender, sabe? Quando você se junta com outras pessoas, você consegue fazer muitas coisas assim que são importantes para a comunidade local e também a comunidade nível Brasil, desenvolver iniciativas nacionais, internacionais que fazem a diferença. Então, acho que foi nesse lugar ali que muitas pessoas se limitam a revolta e indignação, e eu acabei indo para. Comecei com algumas coisas um pouco indignadas, mas consegui chegar nesse lugar de entender que eu fazia parte desse processo de solução. Que espetáculo! É fazer aquela virada, né? Sair do coitadismo e ir para o protagonismo. Com Porque se a gente certeza. pensar de alguma forma, todo mundo vai se sentir vítima de alguma coisa, e se você ficar na situação de vítima e não agir, você não vai mudar nada. Na verdade, você Exato. talvez só piore a situação, porque você fala, não, sou vítima da sociedade, do mercado, de tudo. Bom, aproveitando esse contexto, você já mencionou aqui a riqueza que é fazer algo para os outros e o quanto a gente ganha com isso, sendo gentil, sendo generoso, sendo solidário. Para quem nunca experimentou essa sensação, e como você experimentou essa sensação desde cedo, você vive experimentando isso, como é que você se sente quando você doa seu tempo, doa do seu conhecimento, doa o seu talento, faz um trabalho voluntário, faz uma boa ação? Eh, como isso tudo muda a vida das pessoas e muda a sua vida, quando a gente pensa em uma moeda maravilhosa de troca, que é o acolhimento. Conta um pouquinho dessa sensação e, de novo, eu gosto de trazer essa voz dos jovens, porque nem todo mundo enxerga, as pessoas não enxergam da mesma forma, né, diferente, percebem a realidade de formas distintas, de acordo com seus repertórios, mas é interessante trazer a clareza dos jovens, de jovens como você, Lívia, que já perceberam muita coisa e que tem gente que até agora não percebeu, né, não se tocou disso. Então conta pra gente, o que que é essa sensação para aquela pessoa que está ouvindo a gente, a nossa querida audiência, que não pensou nisso, ou que nunca sentiu isso, logo você não vai ter uma sensação daquilo que você nunca experimentou. Eu acho que talvez eu use palavras que para as pessoas não sei se elas vão se relacionar, mas eu sinto que quando você faz alguma coisa que é só para você, a sua felicidade ela é um pouco temporária, porque em algum momento você vai parar de sentir aquela sensação. Quando você faz para o outro, é um legado, é uma marca que você deixa na vida de alguém. E aquela pessoa sempre, provavelmente, ela sempre vai lembrar daquela ação que você fez. Eu sinto que, para mim, quando eu ajudo as pessoas, isso das mais diversas formas. Às vezes é do mais simples, que é ouvindo alguém, oferecendo um conselho, até, sei lá, viajando 6 horas para chegar a uma comunidade ribeirinha. É o propósito, é saber que a minha vida, ela não é só sobre mim, sabe? É quase que um antídoto contra o egoísmo. Porque quando eu faço só para mim, em algum momento acaba. Mas quando eu faço para o outro, é como se eu estivesse me eternizando na vida do outro, sabe? Contribuindo para quem o outro está se tornando. Eu acho que não tem nada mais assim que te faz sentir mais preenchido, mais completo do que saber que você faz parte da jornada de outras pessoas e você está ajudando outras pessoas a conseguirem alcançar os seus sonhos e oportunidades. Então, quando eu ajudo alguém, quando eu tenho a oportunidade, o privilégio, eu sinto que isso é um privilégio de ajudar alguém de alguma forma, da mais simples até a mais, às vezes, complicada, desafiadora, eu sinto isso, que eu estou vivendo uma vida mais plena, uma vida que, sabe, essa palavra de transbordar, que ela vai além de mim, ela consegue alcançar outras pessoas, então faz sentido. Porque supondo que eu morra amanhã, eu sei que eu deixei um legado na vida de outras pessoas. E eu me sinto muito amada. Eu acho que isso é muito interessante falar também. Quando você está ali com as pessoas e você consegue contribuir, não é que você espera que elas te amem, mas eu acho que é quase que inevitável que elas não criem uma apreciação, um afeto por você. Então, eu sou muito grata pela comunidade, as pessoas que eu tenho ao meu redor, porque eu sinto que eu consigo amar e ser amada através desses atos de gentileza, de cuidado com o outro. E isso, acho que dinheiro nenhum, status nenhum compra, que você não consegue comprar o amor das pessoas, né? Então são esses atos de gentileza, de bondade que te proporcionam esse tipo de sentimento e também de certeza, sabe, de que eu estou fazendo uma coisa que está indo além de mim, que está gerando um impacto além da minha própria vida, assim, sabe, está alcançando outras pessoas. Bom, para quem tinha alguma dúvida, toda essa, vou dizer que toda essa, vou chamar, não é uma venda, mas toda essa apresentação bem fundamentada que a Lívia trouxe, tá aí. Se você ainda não teve a experiência de vivenciar uma sensação dessas, de fazer diferença na vida de alguém,
Vale experimentar. A Lívia trouxe excelentes argumentos. E aproveitando, Lívia, aproveitando o gancho, conta pra gente do Levanta Jovem. Então, é uma das suas iniciativas, o nome é ótimo, né? Parece que os jovens estão se levantando É a mesmo, só de ideia. ouvir o nome, então já vai, os jovens estão se levantando. Qual a história do projeto? Quem vocês apoiam? Quem apoia vocês? E mais, aproveita esse momento para já fazer aquela que a gente, o merchandising, já passa o endereço, quem quiser seguir, quem quiser apoiar, quem quiser acompanhar, onde é que encontra o Levanta Jovem? Ah, perfeito. Gente, o Levanta Jovem nasceu, olha que curioso, de um lugar de indignação, mas cresceu para ser algo muito além da indignação, né? Para se tornar transformação na vida das outras pessoas. Então, eu queria Levanta Jovem aos 15 anos de idade, inclusive no período ali de pandemia. Eu tinha participado desse programa chamado Jovens Embaixadores, tinha ido para os Estados Unidos com outros jovens de todas as regiões do Brasil. E eu tinha tido a experiência prática de ver liderança nos mais diferentes aspectos, desde a área do meio ambiente, educação, tecnologia, jovens fazendo realmente mudanças, assim, alcançando o mundo com as suas iniciativas. E a pergunta que estava na minha mente era: por que isso não está acontecendo na minha comunidade? Por que os jovens aqui, dos Jovens Embaixadores, estão super mobilizados, estão engajados, e os jovens da minha comunidade não estão tendo essa mesma atitude? E aí, quando eu retornei desse programa de intercâmbio, eu conversei com políticos, eu conversei com professores, eu conversei com estudantes, para chegar na conclusão que o Levanta Jovem, que não tinham projetos na realidade como o Levanta Jovem, não tinham projetos focados na formação de liderança aqui em Capanema. E foi desse lugar de carência, né, de necessidade, eu falei, por que não criar um projeto que seja focado na formação de liderança, onde a gente trabalhe o aspecto, desde o aspecto emocional, autoconhecimento, inteligência emocional, mentorias e workshops focados nisso, até desenvolvimento de projetos sociais, sabe, de empoderamento desses jovens para eles se tornarem lideranças. E a gente iniciou conectando profissionais, né, nesse momento assim da minha vida, eu estava em um lugar muito legal de networking, de ter acesso a pessoas, profissionais muito envolvidos com a área de impacto social. Então, o que eu fiz foi conectar esses profissionais com um grupo de jovens que estava interessado nisso. Obviamente, a gente desenvolveu uma mentoria, com os temas que a gente iria abordar, que foram alguns dos temas que eu já comentei aqui, e iniciamos esse processo. No início foi online, porque a gente estava em um período pandêmico, mas depois a gente conseguiu ali, conforme a gente foi voltando ao novo normal, né, dessa rotina, se readaptando, a gente conseguiu ter a chance de visitar escolas públicas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, e levar esse conhecimento para outros jovens. Então, a gente trabalha a partir da questão de representatividade. Eu quero jovens nortistas ocupando posições de liderança, então eu preciso conectar eles com referências da nossa região. Capacitação, então as habilidades de liderança que eles vão desenvolvendo durante a mentoria. E exteriorização também, que é o que você pode fazer depois que a mentoria acaba, sabe? Você desenvolveu o seu projeto, ou mesmo assim, às vezes eles não desenvolvem um projeto social, mas eles saem da mentoria com uma clareza maior da área que eles querem trabalhar, do caminho acadêmico que eles querem, a carreira acadêmica que eles querem seguir e como que eles podem conectar isso com o impacto social também. Então, foi se desenvolvendo de uma forma muito orgânica também, mesmo desse lugar de necessidade, saber que jovens precisavam desse ambiente de capacitação, mas também de acolhimento, de ser comunidade, de fazer com que outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios, que elas consigam se identificar e se sentirem pertencentes, né? Então, agora a gente está, inclusive, em breve vamos lançar um guia de oportunidades com toda uma identidade visual ali para que alcance esses jovens da nossa região e a gente consiga aumentar essa representatividade que a gente tanto fala. Se você quer acompanhar o Levanta Jovem, o clássico é o nosso Instagram, onde a gente compartilha oportunidades, tanto das mentorias, dos workshops que a gente está lançando, quanto de coisas também de outros projetos que estão se desenvolvendo, porque a gente considera essa liderança colaborativa muito importante. Então, @Levanta Jovem, se você colocar no Instagram, vai estar lá. E eu diria que é isso, assim, o projeto não é feito só por mim, ele tem muitas mãos, muitas pessoas envolvidas, mas a gente está nesse lugar de alcançar essas comunidades, tanto no online no presencial agora, e garantir que esses jovens tenham um ambiente de crescimento das suas lideranças e de reconhecimento também do seu potencial. Lívia, que espetáculo te ouvir. Na verdade, é uma, como dizer, é uma aula de como sair da zona de conforto,
né? Sair daquela zona de, não posso fazer nada, esse mundo é muito grande, quem sou eu? E mostrar que é a grandiosidade de cada um de nós que pode fazer a diferença. Eu vou aproveitar aqui essa conversa e eu quero saber como é que você desenvolveu 10 projetos, como é que são esses 10 projetos que você compartilha aqui na sua trajetória e você aplicou seu conhecimento, suas experiências. Eu diria que só o Levanta Jovem já é um projeto de muitos projetos, né? Mas como é que você faz também para lidar com vários projetos ao mesmo tempo? E não é uma única iniciativa bem feita, são várias iniciativas bem feitas. Eu também aproveito sempre o momento aqui trazendo jovens para falar como é que é o seu sistema de organização, né? Como é que são esses projetos, como é que você se organiza para dar conta de maneira já certa, que é bem sucedida, mas como as pessoas podem se inspirar no seu modelo de organização? Então, eu já tive a chance de liderar 10 projetos, né? Eu já tive chance de fazer parte do Interact, que é uma organização internacional com atuação local, focada no engajamento de adolescentes em atividades de voluntariado, ações de impacto social. Também já atuei no Mapa Educação como voluntária, liderei a questão da aplicação da pesquisa qualitativa aqui na minha cidade, em Capanema. São muitos projetos, não sei se eu vou conseguir adentrar todos eles, mas assim, eu diria que, primeiro, eu não fiz eles todos. Já cheguei ao momento de fazer todos simultaneamente, o que eu não recomendo. Eu acho que é importante também falar isso. Alguns eu fui fazendo em momentos diferentes da minha vida. E acho que a primeira coisa que você tem que entender é experiência te proporciona fazer as coisas com uma agilidade maior. Então, eu não recomendo que, se você nunca fez um projeto social, se você nunca foi envolvido com uma iniciativa assim, que você já inicie em 10 projetos. Começa ali em 2 projetos, para você ir desenvolvendo as habilidades que você precisa, porque ao longo do tempo, algumas coisas que parecem ser muito desafiadoras, elas vão se tornando mais habituais, assim, você vai ficando mais confortável em desenvolver um workshop, tipo Politize, que foi uma organização que eu participei de educação política suprapartidária. Então, eu tive que fazer muitos workshops sobre cidadania, sobre a importância do voto. Isso já me preparou para outros workshops que eu fui direcionando em outras iniciativas também na área da educação e com escolas públicas. Então, foi uma construção. Eu acho que a gente tem que pensar assim, sabe? Como se fosse uma escadinha e você vai colocando uma pecinha que vai te capacitando para poder colocar mais uma outra pecinha e aí você vai conseguindo fazer muitas coisas, às vezes até ao mesmo tempo, sem se sentir tão sobrecarregado. Mas eu, no geral, sempre recomendo o equilíbrio, apesar de que em alguns momentos eu não segui esse conselho, mas eu acho que é importante. Sobre a organização, o Google eu tenho e saber o que é prioridade e o que está ao meu alcance. Porque quando você trabalha com impactos, acontecem muitos imprevistos, precisa ter esse reconhecimento que tem coisas que não estão no seu controle, assim como tem coisas que estão. Então, você reconhecer o que está ao meu controle, o que eu posso fazer bem feito, um bom planejamento, uma boa articulação, ou uma boa pesquisa para desenvolver aquele workshop, sabe? O que eu posso desenvolver, está ao meu alcance. E sentir um pouco de paz quando não tiver, algumas coisas não tiverem ao seu alcance também. Porque tem coisas que vão estar fora do nosso controle e a gente tem que reconhecer isso. E fazer a clássica lista de prioridades. Então, quando eu estou em uma semana muito estada, com muitos projetos, eu sento, respiro, pego meu copinho de água e penso o que é urgente, o que pode esperar e o que está um pouco mais distante. Porque às vezes a gente tem a sensação de que tem muitas coisas, quando no fundo a nossa mente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, mas o que precisa acontecer não são muitas coisas. Então, acho que ter sempre essa recapitulação de prioridades ajuda muito a você manter o seu foco ali no que é necessário. E sempre tirar um tempo também para a sua saúde mental, assim, de você conseguir. Como é que foi uma academia de liderança, né? A Lala. E eles sempre falam que o ser humano é como se fosse um copinho, sabe? Então, assim, a gente vai encher ali de água até transbordar e alcançar outras pessoas. Se você for um copinho seco, você não vai alcançar ninguém. Então, eu acho que ter esse autocuidado também é fundamental para balancear ali sua rotina. Altas dicas, Lívia, você tem uma clareza mais que a clareza de propósito, é uma clareza organizacional, clareza de processos e de projetos, é realmente digna de inspiração, muito bom. E essa história de estudar fora, estudar psicologia fora do Brasil, conta um pouco para a gente.
Ah, então, gente, sonho antigo. Quando eu comecei ali a buscar oportunidades acadêmicas e educacionais, eu tinha ali, estava nos meus 13, 14 anos de idade. E eu ganhei, uns 10, eu ganhei um celular Android, bem assim, basiquinho na época, mas era o luxo. E eu comecei a buscar essas oportunidades mesmo por curiosidade. Eu acho que curiosidade é uma coisa que eu desenvolvi muito também na infância. Ser do interior te permite ser uma pessoa meio que exploradora, sabe? De brincar queimada, de fazer casinha, de visitar os amigos. Então, assim, acabei sendo essa criança muito curiosa e busquei essas oportunidades e encontrei algumas histórias inspiradoras de jovens que vinham de realidades semelhantes que tinham tido a chance de estudar fora com bolsa 100%. E foi um sonho que, durante muito tempo, ele pareceu impossível para mim. Mas conforme eu fui passando em programas, né, aplicando para programas de liderança, programa como Jovens Embaixadores, a Lala, eu fui começando a perceber que o impossível para mim estava se tornando possível. Então, se esses programas aqui eu estava conseguindo participar deles, ser aceito e me desenvolver, por que estudar fora era uma coisa diferente disso? Então, as minhas redes, obviamente, eu fui acessando mais espaços, mais pessoas e conexões, e fui encontrando essas referências não só tipo na internet, mas até pessoalmente, pessoas que estavam estudando fora e que eu tive a chance de me conectar com elas. Foi dele que surgiu não, que se fortaleceu o desejo de estudar fora, né? Os Estados Unidos, em especial, tem um sistema muito mais flexível de ensino, que eu considero um pouco mais humanizado, de você conseguir explorar diferentes áreas do conhecimento e ter a chance de explorar essas áreas antes de escolher seu curso. Então, foi o que me incentivou a. Eu queria experimentar esse tipo de sistema educacional. Eu queria entender o que é entrar em uma faculdade e você, tipo, ter a chance de, por exemplo, até o segundo ano da faculdade, poder trocar de curso. E tá tudo bem, você não precisa, assim, humanizado, mais acolhedor para as mudanças que podem acontecer no meio do caminho. Então, eu apliquei para alguns programas, né, das redes que eu fazia parte, que ajudavam jovens de baixa renda a estudar fora. Então, University Placement, oportunidades acadêmicas foram programas que me auxiliaram. Interações que eu tenho. Então, foi por isso que foram cursos que eu pretendo fazer na faculdade, que eu acho que estão muito fundamentados no que eu já vivi nos últimos anos, assim. Obviamente que é uma experiência diferente, vou ter uma base teórica muito mais forte e acesso a recursos que vão me auxiliar a fortalecer esse trabalho que eu já tenho iniciado, mas eu acho que esse desejo surgiu muito ali da infância, da curiosidade, e foi se fortalecendo conforme eu fui percebendo que existem barreiras que parecem ser intransponíveis, mas conforme a gente vai acessando as pessoas certas, as oportunidades, as informações, a gente consegue chegar lá. Então, você vai levar a educação acolhedora para além das fronteiras do nosso Com país. certeza, com E certeza. vai com a missão de ficar ou vai pensando em voltar? Voltar, parar ter meu coração. E tudo que eu faço, eu acho que eu amo muito minha terra. Então, assim, minha intenção muito forte é de retornar. E eu tenho muita paixão pelo trabalho que eu faço em comunidades tradicionais aqui. Então, eu sinto que é uma ótima oportunidade de aplicar esse conhecimento aqui no nosso país, nessa região que eu tenho tanto carinho. Gente, que alegria falar com a nossa mestra da educação acolhedora, que trouxe palavras e conceitos muito especiais, né? Vou fazer aqui um rápido apanhado. A Lívia falou de bondade e de abundância, que são palavras bonitas, as duas com B, mas é isso para a gente pensar, né? O ser bom, o transbordar, a abundância e a bondade. O desenvolvimento de habilidades, e às vezes a gente se esquece disso, né? Nós deixamos de lado o desenvolvimento, nós queremos alcançar todas as frentes e não percebemos que, até para priorizar, para tomada de decisão, para gestão de projetos, desenvolver nossas capacitações, eu sempre faço aqui a recomendação das habilidades sociotransformacionais, para além das emocionais, que você vai lá e muda, ao invés de ficar indignado, você vai lá e faz. Então, estamos aqui hoje falando com uma sócio transformadora de primeiríssima, né, de primeiríssima posição, a questão de olhar para problemas brasileiros vinculados à educação, ao desenvolvimento de jovens e à segurança. O fato de você, se você que nos ouve, quer transformar o mundo, que você esteja disponível, né? Esteja disponível, porque tem muita gente que reclama, tá lá, eu queria isso, queria aquilo, mas a pessoa não está disponível. Na hora que os outros
precisam de um olhar que seja atento, ou de um ouvido, como a Lívia falou várias vezes, saber ouvir. Se você não está disponível, fica muito difícil. Se incluir na solução, que é algo muito importante. Tem gente que reclama de tudo também, me incluo fora dessa, né? Eu estou fora, então como é que eu vou mudar as coisas se eu não faço parte? O poder do coletivo, a localização das carências e como nós podemos ser essa solução. E a nossa mestra da educação acolhedora também trouxe a questão da curiosidade, né? Se você não tem curiosidade por nada, fica muito difícil mudar o mundo. Lívia, alegria imensa ter sua participação hoje, Eu com sua agradeço. clareza de ideias, seu desenrolamento de fala, uma alegria para nós e para toda a nossa audiência. Tem uma palavra de inspiração que você queira deixar para a gente concluir o programa? Ah, com certeza. Eu acho que nós somos eternos aprendizes e é muito importante ter humildade para aprender sempre, porque o conhecimento ele é infinito. Então, eu diria que para você ter um olhar aberto a aprender com as pessoas ao seu redor, as pessoas que têm o diploma acadêmico, as pessoas que têm diploma de realidade. Minha avó e minha mãe nunca entraram na faculdade, mas o que eu aprendo com essas mulheres, os valores e os princípios que eu carrego, são, assim, incríveis e são fundamentais da pessoa que eu sou e da transformação que eu tenho gerado e que eu quero continuar gerando no mundo. Então, eu diria para você ter um olhar sensível, gentil e se abrir para as influências positivas, para se conectar com as pessoas e juntos talvez encontrar algo que toque seu coração e que faça sentido você se mobilizar para trabalhar nessa causa. Ei, maravilha! Então, ó, diploma de realidade está valendo e valendo muito. Não desvalorizem, não desconsiderem. E @Levanta Jovem para acompanhar o maravilhoso trabalho da Lívia. Lívia, em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, nossos agradecimentos e a expectativa de que em breve você volte aqui para conversar com a gente. Já se considere uma das nossas embaixadoras, porque você já é a representação plena da educação para gentileza e generosidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.